Eu sempre tive preguiça de treinar abdômen e cometi muitos erros no decorrer desses 20 anos. O primeiro erro que eu cometia era achar que, mano, abdômen tem que fazer 50 mil repetições, velho. Caraca, mano, como a gente acreditava nisso antes? E, na verdade, ainda tem gente que acredita. O pessoal acha que, conforme ela vai fazendo, aí vai queimando. Eu acreditava nisso também. Ah, vamos fazer abdômen. Qual é a série de abdômen? 4 de 50. Até chegar o momento que eu tive acesso à seguinte informação. O abdômen é um músculo, mas é um músculo como qualquer outro do corpo. Assim como o peitoral, assim como o bíceps, assim como o tríceps, eu acho que faz sentido eu treinar o meu abdômen da mesma forma que eu treino o meu peitoral, que eu treino o meu bíceps. E aí eu me recordo, possivelmente você nem sabe o que existe, nem sabe do que eu vou falar, fita VHS, do Kevin Levrone. Esse cara, ele era muito brabo e ele fazia um abdominal, que é aquele abdômen ajoelhado, que você já me viu aqui várias vezes ensinando no canal. E eu aprendi com o Kevin Levrone. Teve um dia, a gente tava lá e tal, e ele me ensinou a fazer. E o legal desse abdômen, que dá pra colocar peso. Eu já comecei a treinar abdômen rock and roll, com carga, visando o trabalho do abdômen, assim como o trabalho de qualquer outro músculo do meu corpo. Se eu treinava bíceps na pancada, o abdômen era na pancada também. Posso entender que antes você fazia muitas repetições, com carga, as repetições caíram. Isso, garoto. 4 de 150 se tornou 4 de 12. E funcionava melhor do que antes. Sim, puxava a carga e até a falha 4 de 12, 4 de 10. Depois disso, começou a se popularizar muito uma ideia que, para mim, ela já era meio questionável, mas começou a ficar em evidência que não é fazer abdominais que vai reduzir a banha da sua barriga. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O músculo tá em um lugar, a gordura tá em outro. Não é porque o músculo começa a entrar num processo de acidose ali, né, um estresse metabólico que vai interferir na gordura. Não interfere. Eu me recordo de um estudo que relacionou o trabalho de posterior de coxa com uma maior oxidação da gordura da região. Mas isso se relaciona também pelo fato de as pessoas ficam sentadas, essa região acaba recebendo um fluxo menor de sangue, um exercício ali pode levar um fluxo de sangue maior. Não é que é o exercício que tá fazendo queimar, não, tá só facilitando que o sangue chegue lá, leve oxigênio e faça o processo acontecer. Nessa época também, a gente ainda acreditava que existia exercício para a parte de cima do abdômen e existia exercício para a parte de baixo do abdômen. E o legal é que hoje isso voltou a ter uma certa discussão aí. Os estudos eletromiográficos começaram a surgir com uma potência maior. Os caras foram lá, pegaram um atleta para fazer o estudo, colocaram o eletrodo em cima do abdômen, aí colocaram o eletrodo no meio e o eletrodo embaixo. E aí colocou o cabra para fazer abdominal. Conforme ele fazia o abdominal supra, ele contraía a parte de cima, esperado até, aí contraía a parte de baixo. Aí quando ele fazia o abdominal infra, ele contraía a parte de baixo. É isso que a gente quer, mas contraía a parte de cima também. Juntou também a informação do seguinte, o reto abdominal é um músculo só. Da mesma forma que você contrai ele, você contrai o seu bíceps. Não tem como você contrair o bíceps só aqui em cima ou contrair o bíceps só aqui embaixo. Ou você contrai ou você não contrai. Cara, aqui agora, faz exercício para a parte de baixo, trabalha tudo. Faz exercício para a parte de cima, trabalha tudo. Começamos a colocar um ponto de interrogação aí. E eu vou falar para você que eu, que já nunca fui muito chegado a fazer abdominal, eu falei que bom, eu vou fazer um só, já que não precisa fazer os dois. Preguiça. Eu continuei fazendo, mas assim, como forma de variar e não como forma de trabalhar uma região específica, como a gente faz, por exemplo, com o ombro. O ombro, sim, a gente faz exercício para a parte lateral, para a parte frontal, posterior, enfim. E isso aí influenciou nos seus treinos em que lá? Influenciou que eu não tinha mais a obrigatoriedade de fazer a de um infra, que é chato pra caramba. Fazer abdômen já é chato. O infra vai ao quadrado. E o quinto foi um grande erro que eu cometi. E caraca, mano, como eu me arrependo disso. Se eu pudesse voltar atrás e mexer nisso, eu voltaria, viu? Esse erro, ele me custou uma coisa que eu não vou mais conseguir voltar. Eu tô falando do trabalho de oblíquo. Eu desenvolvi os meus oblíquos. Quando a gente pensa, como diz um amigo, na vala do baiano louco, é legal, porque fica aquele Vzão aqui na parte de baixo do abdômen. Mas em contrapartida, mano, fica um volume aqui na lateral que, dependendo da situação, fica parecendo banha. Eu fazia oblíquo, você acha que eu fazia leve ou pesado? Descia o cacete, fazia pesadão, mano. E aí, esse cara cresceu. Não tem o que fazer, ele já tá aí, não dá pra tirar. Ah, não, Lala, mas é só parar de exercitar ele, que aí ele diminui. Por exemplo, o braço, a gente quer que o braço fica grandão, bonito. Aí você para de treinar, o braço diminui, não é? Diminui.
O oblíquo não. Filha da... Você quer ver uma coisa? Se você se movimentar aqui, ó, você consegue se movimentar? Consegue, né? Rodar, ó. Aí coloca a mão aqui, ó. Você vai ver que ele contrai o tempo inteiro. Ou seja, ele não diminui porque ele não para de trabalhar. Ele tá sempre em atividade. Se você treina ainda, nossa, ferrou, porque todos os exercícios que você pega uma carga, o seu corpo ele faz força aqui em todo o core, que a gente chama, para estabilizar seu tronco. Hoje eu sei, e eu já inclusive recomendei vocês várias vezes aqui no canal, a não fazer trabalho de oblíquo, porque ele vai crescer, depois que ele crescer, ele vai parecer banha e você não vai gostar do resultado. E como eu te disse, se eu pudesse voltar no tempo e mexer nisso, caraca, eu faria, velho. Mas como eu não consigo, o que eu faço com toda essa informação? Eu venho aqui no YouTube, eu ensino você, para você não cometer os erros que eu cometi. Eu tenho lá o Muscle 60D, que leva toda a minha experiência. Os nossos alunos têm a evolução de 1 ano em apenas 2 meses. E eu faço questão de te entregar um acompanhamento brabo. A gente tem, para você ter ideia, personagens, nutricionistas e fisioterapeutas à sua disposição no seu WhatsApp. Se você quiser ser um aluno nosso e ainda receber uma dieta personalizada no Vasco, de graça, o link tá aqui embaixo e vem, mano, que a gente vai cuidar de você. E chegou um momento que eu entendi que o abdômen, você sentou, ele tá ali. Você vai fazer algum exercício, ele tá ali. Pra você ter noção, um estudo relacionou a hipertrofia de abdômen nos praticantes que fizeram agachamento. Anisito, você acha que abdômen trabalha no agachamento? Como eu assisto o seu canal, olha lá, eu sei que trabalha. Como eu faço parte dos membros, inclusive você pode ser membro do canal também. Olha que curioso. Observaram em outro estudo hipertrofia de abdômen fazendo flexão de braço. O abdômen, ele está presente em todos os lugares. Ele faz tudo. Ele é onipresente. Você meteu um treino de abdômen pesadão, aí o abdômen vai ficar dolorido. No dia seguinte, vai pro treino e começa a observar. Você vai fazer um pull, ele dói. Você vai fazer um agachamento, incomoda, dói. Porque ele tá ali o tempo inteiro. Quando ele não está dolorido, você nem dá conta dele. É igual aquele dedo do pé que você machuca e aí parece que todo lugar você bate o dedo. Não é que você bate o dedo agora que você machucou. Você sempre bateu. A questão é que como não tava machucado, você nem percebia. Lá com essa informação, deixando-se levar pela mente que quer economizar energia, parei de fazer abdômen. E eu vou te falar uma coisa. Dependendo da situação, mano, você não precisa fazer abdômen. Caraca, sério, eu posso parar de fazer? Pode. Meu abdômen vai parar de trabalhar? Não, velho. Imagina a galera que faz calistenia, faz esses bagulho de pular. Os abdômen dos caras trabalham muito, velho. Não é nem porque estão fazendo algum exercício de abdômen, mas sim pelo fato de estar movimentando o corpo. E detalhe, hein? Muitos atletas de fisiculturismo não fazem abdômen. E aí o cara vai se apresentar, mano, shapezão, encaixado, abdômen definidão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então parei de fazer abdômen, não. Mas aí me caiu uma ficha. Se eu tiver o músculo do abdômen maior, ele vai aparecer os gomos mais facilmente. Se eu cresço o meu bíceps, por mais que eu tenha gordura aqui em cima, quanto maior esse bíceps é, mais fácil eu identifico ele. O abdômen é a mesma coisa. Eu falei, opa, é isso. Aí nesse momento eu voltei a fazer abdômen. Se você quer deixar o seu músculo do abdômen maior, para que ele defina com mais facilidade, fazer abdominais é uma boa estratégia. O Rani agora já entendeu que é interessante fazer, né, Rani? Não, porque eu gostava da época que você falava pra não fazer, agora eu não gostei. Não, você pode continuar não fazendo, mas pra você ter o abdômen definido sem fazer abdominal, você tem que estar com o percentual de gordura muito baixo. Simples assim. Você encontra, às vezes, pedreiro. O cara nunca fez o abdômen da vida dele. O abdômen dele tá lá, mais bonito que o nosso. Já teve vezes de eu estar passando na rua e ver cara que tá com a carroça de coletar material reciclado. O cara tem um abdômen mais da hora que o meu. Por que ele tá com o abdômen daquele jeito? Porque ele tem um percentual de gordura baixo. O segredo, no final das contas, é a gente carregar a carroça de material reciclado. O miserável é um gênio! Eis que as coisas evoluem, eu comecei a se ligar no seguinte. O abdômen, o reto do abdômen aqui, ó, ele prende aqui em cima. Aí ele desce aqui, ó, solto, viado. Não tá preso em nada. Aí ele vai se inserir lá, e lá embaixo, perto das coisas. Aqui no meio ele tá solto. Então, se essa musculatura ela tiver frouxa, como é que a pança vai ficar? Frouxa. Vai ficar frouxa, pançudo. Às vezes a pessoa nem tá gorda, mas o músculo aqui tá relaxado, aí fica pançona aqui, ó. Parecendo o seu boneco, né? Eu falei, mano, se eu deixar esse músculo mais tenso, eu consigo deixar o meu abdômen mais controlado. E começou a fazer mais sentido treinar abdômen com carga alta. Por quê? Se eu coloco muito
muita carga, eu gero muita tensão no músculo, ele fica mais enrijecido. Vão ficar os gomão aqui, os quadradão, vai definir mais fácil. Renesito, te convenci de novo a fazer abdômen? Eu nunca fiz, nem vou fazer. Mas tem uma outra questão aqui. O nosso abdômen, ele tem várias camadas. A parte externa do abdômen tem o reto do abdômen e os oblíquos externos. Mais profundo, a gente vai ter os oblíquos internos. Mais profundo ainda, a gente vai ter o transverso do abdômen. E essa musculatura, ela fica num sentido que quando ela contrai, ela aperta a nossa cintura, como se fosse uma cinta. Opa! E se eu deixar essa musculatura mais tensa, mais forte? Eu vou ficar com uma cintura mais fina e o abdômen mais controlado. Então, qual o exercício que eu consigo fazer para trabalhar o transverso do abdômen? Abdominal com expiração forçada, tipo... Porque quando você faz esse trabalho de soltar o ar com força, o transverso do abdômen aperta, exatamente para conseguir ajudar o diafragma a empurrar esse ar para fora. Outra coisa que vai ajudar muito o trabalho de transverso do abdômen é prancha ventral. Basicamente, você coloca todo o peso dos órgãos contra o transverso do abdômen. E aí tem uma outra coisa que é muito bacana também para transverso de abdômen, que é o tal do vácuo. Quando se faz o vácuo, aquilo ali é a união de não ter ar no pulmão, ou pelo menos ter uma quantidade de ar ali muito pequenininha. 2, é o transverso do abdômen que puxa para dentro as coisas aqui. E aí hoje, para você ter noção, a minha preocupação é tão em ter o abdômen aqui que eu faço prancha ventral e vácuo todos os dias de manhã. Com a barriga cheia de cocô? Faço minhas coisas no banheiro, aí eu vou pra prancha, aí depois eu vou pro vácuo. Porque isso vai trazer um maior controle do meu abdômen. E para você que se interessou em tudo isso, esse treino aqui, ó, é um de abdômen lindo, bacana, montado com a ciência. Ou seja, eu vou te passar aqui tudo que hoje eu entendo que é o melhor possível para você fazer pro seu abdômen. Clica agora.